Como um grupo com apenas algumas pessoas deram início a uma das maiores religiões do mundo. E como eles conseguiram permanecer firmes diante de tanta perseguição? E de onde vieram essas perseguições? É para responder a essas perguntas que nós estamos gravando o segundo vídeo da série A História do Cristianismo. Olá, eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E hoje estamos dando continuidade à nossa série A História do Cristianismo. E olha, tem dado bastante trabalho para estudar, para decorar. E a única coisa que eu peço em troca é que você assista esse vídeo até o final. E que também, se estiver gostando, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber os nossos próximos vídeos. E também compartilhe esse vídeo. E o tema de hoje é o início das perseguições. Desde o início, os cristãos começaram a ser perseguidos. Mas essas primeiras perseguições vieram dos próprios judeus, que achavam que o cristianismo era uma seita. O próprio apóstolo Paulo foi um desses perseguidores. E aí aconteceram os primeiros mártires, como Estevão. Mas no ano 54 as coisas começaram a mudar. Subiu ao poder um homem chamado Nero. E no início do reinado de Nero foi até um início bom, relativamente bom. Mas com o passar dos anos, Nero foi começando a ficar meio doido. E ele começava a matar todos aqueles que se levantavam contra ele, todos aqueles que não concordavam com ele. E 10 anos depois, o povo já estava saturado de Nero. Mas no ano 64, mais precisamente no dia 18 de julho, algo aconteceu, algo que marcou a história, um dos maiores incêndios do mundo. Roma foi totalmente tomado pelo incêndio. O incêndio foi tão grande que durou 6 dias e 7 noites. E não demorou muito para que as pessoas começassem a achar que foi Nero que tacou fogo em Roma, porque ele tinha uma vontade de construir uma nova Roma. Mas até hoje não foi comprovado que foi Nero que tacou fogo em Roma. Mas algo aconteceu. Nero percebeu que dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente destruídos e somente 4 ficaram intactos. E desses 4, eles eram altamente povoados por cristãos. Não demorou muito para que Nero acusasse os cristãos do incêndio. E Nero baixou um decreto e os cristãos começaram a ser perseguidos. Foi uma das maiores chacinas. Foi uma verdadeira carnificina. Segundo a história, os cristãos eram amarrados em postes e melados com piche e tacado fogo vivo para iluminar os jardins de Nero. Segundo os historiadores, faltou madeira para crucificar tantos cristãos. Os cristãos eram lançados nas arenas, os cristãos eram mortos à espada, mortos através das feras. E isso vale ressaltar que essa perseguição aconteceu somente em Roma. Mas no ano 68, o povo se rebelou contra Nero e Nero teve que fugir e ele acabou tirando a sua própria vida. No ano 81, sobe um novo homem ao poder. O seu nome era Domiciano. E ele até que começou bem, mas de repente ele começou a se envaidecer e ele queria que as pessoas pagassem sacrifícios a ele, a sua inteligência. E como os cristãos não adoravam outros deuses, começou também uma grande perseguição. Mas não demorou muito, porque as pessoas começaram a perceber que Domiciano era um tirano e ele foi assassinado dentro do próprio palácio. No ano 92, já no final do primeiro século, do início para o segundo século, sobe um novo imperador, Trajano. E Trajano tinha uma política diferente. Ele não gastou dinheiro do Estado para perseguir os cristãos. Apesar de que a perseguição ainda estava acontecendo, mas Trajano não dedicou tempo a isso. Mas, se alguém denunciasse algum cristão, ele era levado até o tribunal. E se ele não negasse ao seu Deus, ele era morto. A história documentada diz que no início do segundo século, muitos foram aqueles que foram mortos. Um deles foi Inácio de Antioquia, no ano 107, por não negar a Cristo, ele foi condenado. E antes dele morrer, ele disse a seguinte frase: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer,
para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Um outro dos mártires também foi Policarpo de Esmirna, e antes de ser queimado vivo, ele também disse a seguinte frase: eu sirvo há 86 anos a Jesus, e ele nunca me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu Rei e meu Salvador? E ele foi queimado vivo diante de uma multidão. E vários outros homens de Deus foram sacrificados, serviram como mártires. Mas o sangue desses mártires germinou e o evangelho cada vez mais se propagava. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, graças a esses corajosos que não negaram a sua fé em Deus. E ainda no segundo século começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema foi acerca dos pagãos, que eles diziam que os cristãos eram canibais, porque eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. E por não entender isso, muitos deles também começaram a perseguir. E um outro grande problema que aconteceu no início do segundo século foram as heresias. As heresias que diziam que Cristo não era Deus e que também para que você fosse salvo você tinha que ter um pensamento elevado. E uma das maiores heresias que surgiu no segundo século foi o gnosticismo. Mas sobre isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Eu espero realmente que você esteja gostando. E não esqueça de deixar aquele like para que o nosso canal comece a enganjar cada vez mais. E também se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser avisado quando lançarmos os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que amam a história e amam a palavra de Deus. E a minha oração é que Deus continue te abençoando. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!